Boa noite, minha gente querida. Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé. E eu quero fazer uma pergunta, iniciando o nosso dia juntos aqui, a nossa reunião. Olhem bem para mim, todos vocês. Uma das marcas da nossa expressão histórica que no espaço-tempo, nesta dimensão desse corpo físico e de morte, e que caracteriza diante dos homens e diante de dimensões espirituais que nos veem, embora nós não as vejamos. É o que o Novo Testamento chama de dimensão celestial, ou de principados e potestades, ou de mundo visível e invisível, na presença de homens e na presença de anjos, é que esse ajuntamento acontece. Essa é uma afirmação, por exemplo, de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele recomendou às mulheres de Corinto que pusessem véu sobre a face, as mulheres discípulas, as mulheres cristãs, porque Corinto era uma cidade onde as mulheres que andavam com a cara nua eram principalmente as que estavam procurando homens, fossem as prostitutas cultuais do templo de Afrodite no alto da montanha, na Acrópole de Corinto, ou fossem as moças da cidade portuária que abrigava navios do mundo inteiro, vindo do mar Adriático, do mar Egeu, e de modo que corintianizar naqueles dias era algo que se falava como se falaria em sodomizar, de tão possuída pelo espírito do hedonismo que a cidade de Corinto era. Então foi por causa disso, e só por causa disso, Paulo não faz essa recomendação às mulheres cristãs de lugar nenhum. Foi ali, naquele ambiente cultural minimalista, que ele disse: olha, é bom que as mulheres usem exousia. A palavra véu no grego é a mesma palavra que designa a palavra autoridade. Então era um trocadilho que ganhava uma expressão concreta. O que Paulo dizia: botem autoridade sobre a face, cubram-se de autoridade, diferentemente daquelas que estão dizendo vem que tem. Então era também um ato de autoproteção da mulher, de sinalização do caminho dela, para que ela não fosse molestada nem importunada. Só isso, não é nada sagrado, nada é para ser instituído, exceto como consciência, como caráter na gente. Mas naquele ambiente ali, Paulo disse, nesse contexto, que as mulheres ficassem sob exousia, sob autoridade, sob reconhecimento de que elas tinham um vínculo, não quebrassem os seus vínculos de consciência, de relacionamento com Deus e com o seu companheiro, por causa dos anjos, ele diz. Que é uma expressão que aparece ali de Paulo solta, e muitas vezes a gente nem presta muita atenção, por causa dos anjos. Porque esse ajuntamento aqui diz coisas a outros mundos também. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, isso Jesus fez questão de acentuar que carregava um significado diferenciado.
não é o essencial. O essencial é: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que vem em secreto e ore sem cessar. Mas faz parte da saúde humana não só ter individualidade e privacidade consigo mesmo, com Deus, mas também faz parte da saúde humana o encontro humano, de toque, de visibilidade, de exposição, de confirmação, às vezes de contradição. Enfim, Jesus disse: se vocês vencerem isto, e se vocês aproveitarem isto em meu nome, eu ali estou no meio deles. Há uma promessa para o nosso encontro. Mas também se diz que há uma impressão que ele causa em cenários outros, como Paulo afirma escrevendo aos Efésios, quando ele diz que por meio da igreja, significando da congregação, da reunião dos irmãos, que tanto individualmente são igreja, como a comunhão fraterna deles em torno do nome de Jesus realiza a congregação igreja. São dimensões que a gente precisa entender. Paulo diz aos Efésios que essa comunhão diz coisas aos principados e potestades. A expressão individual de cada um de nós na vida, nas expressões da nossa existência, dizemos coisas aos principados e potestades, tanto quanto a expressão verdadeira do nosso significado humano. A gente vem aqui porque a gente declara um significado sobre nós mesmos, sobre o outro, e acerca do que nós juntos cremos sobre Jesus. É um testemunho histórico também de esperança e de pertencimento. Esse ajuntamento diz coisas a nós que estamos aqui, por causa da tecnologia que nesse sentido imediato nos transcende. Ela diz para milhares de outros de nós que estamos ali, mas ela diz também a uma quantidade de outros que estão a uma membrana de nós. Principados, potestades, um mundo invisível aos nossos sentidos, e que tenta ser partícipe na nossa vida. Frequentemente, quando a participação é sentida de maneira molestadora, ela é maligna. Porque quando ela é manifesta de maneira bondosa, como Deus é amor, frequentemente os seus mensageiros são claros como Ele. Ele é discreto e os seus mensageiros também o são. Podem se assentar. Comecei a falar mais do que eu tinha pensado. Os seus mensageiros são discretos como ele o é. Agora, os que não carregam o caráter nem a luz dele são violentos, são agressivos, são estupradores, são encostos, são opressores, são obsessores. Mas quem é amor como ele é amor é anjo segundo Deus, e Deus é discreto, muito discreto, muito sutil. Mas nós estamos cercados. E um dos testemunhos com os quais a gente começa a nossa consciência de sermos entes de múltiplos mundos, enquanto estamos andando aqui, já no tempo e espaço, mas nós já somos seres de... Nosso existir nos afeta, afeta o próximo,
vai afetando outras coisas, assim como a gente é afetado por outras dimensões, tanto quanto nos afetamos uns aos outros. E de muitas formas e de milhares de maneiras. Mas um dos testemunhos de que, diante de Deus e dos homens e dos anjos, como Jesus disse, fez questão de enfatizar, esse testemunho como algo que falava a Deus, aos homens e a anjos. Como em todas as parábolas que ele contou, do encontro, da reconciliação do ser humano com Deus, na admissão confessada, de que o indivíduo sabe que sua própria existência acontece, na maior parte das vezes, em contradição em relação a Deus, que é amor. Porque a gente é egoísta, porque a gente pensa em nós primeiro, porque a gente é cheio de direitos perversos, de justiças malignas, de que até as nossas justiças são nojentos trapos de imundícia e de oportunismo legalista da nossa parte, porque a gente julga sem conhecer, a gente condena sem saber, a gente é mau, mesmo quando não percebe, porque tamanha é a nossa insensibilidade que a gente ainda tem um alto engano de às vezes nos pensarmos bons, de tão ruins e estragados que ficamos, de que nem nos enxergamos, porque a gente não sabe mais nem o que é amor, não sabe mais nem o que é ser bem humano. Então, quando a gente declara que esse estado de morte, como o Novo Testamento chama, que é essa condição de alienação, de cegueira, começa a ser quebrada, o primeiro signo físico, histórico, mas que Jesus disse que irradia diante de Deus, diante dos homens e diante de principados e potestades, é aquela declaração física de desejo de novo nascimento, de se tornar uma nova criatura, de virar uma nova criação segundo Deus, de sofrer metanoia, arrependimento, mudança de mente, de valores, que se está aberto para que a partir daquilo que sejam as coisas que nós chamamos de mais preciosamente verdadeiras nossas, tudo subitamente fica sob escrutínio e aberto para Jesus e para o Evangelho, e nós dizemos: o que quer que em mim tenha a idade que tenha, não for segundo o teu amor, o que tu chamas vida, o que tu chamas vida segundo Deus, vida segundo a luz, vida segundo a graça, eu não quero em mim, Jesus. Esse é o falar do arrependimento primeiro da alma, quando ela chega e diz: eu quero virar Deus segundo Cristo, por isso eu quero ser filho de Deus, que é uma mudança de natureza, é o início de um caminho de metamorfose. Jesus chamou de novo nascimento, que diz que é uma operação do Espírito Santo, aqui, agora, ali, além, qualquer momento, a qualquer hora, mas aqui também, todas as vezes que a palavra dele está sendo exposta com sinceridade, verdade, fé e consciência, tem uma força carregada de uma promessa que energiza o coração, porque a fé também vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito faz para além de nós todos. Estão aqui em processos
ações do Espírito Santo que nós não podemos nem compreender no coração de cada um, de cada jeito. Uma dessas realidades é essa, operada pelo Espírito. A outra demanda a sua significação histórica. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é a admissão dentro de mim de que o sentido total e absoluto da minha vida é Deus. E que Deus só pode ser conhecido e reconhecido de maneira plena e absoluta em Cristo. Porque é em Cristo que está a plena e exata expressão do ser de Deus, que é amor. O Deus que mantém relação de amor. E estranhamente Deus expressa a sua face, a exatidão da sua face para a percepção humana, se fazendo homem, se encarnando, mostrando para todo homem que a coisa mais divina do homem é a plenitude da sua humanidade, conforme revelada em Jesus. E a coisa mais lindamente divina de Deus é a sua humanidade plenamente revelada em Jesus aos nossos sentidos. E assim eu conheço em Cristo a plenitude do que é ser humano e a plenitude do que é ser divino, abraçável e acolhível por mim. Quando eu tenho essa percepção e creio, já é porque um milagre, um apocalipse, um tirar de véu foi arrancado de mim, os meus olhos foram iluminados e eu vi. Já é trabalho de Deus, já é o Espírito Santo agindo, e de trevas resplandecendo luz, iluminando os nossos corações, para que a gente reconheça a glória de Deus na face de Cristo. Este é o milagre, e que é testemunhado no coração de todo aquele que disse: eu creio, eu quero, eu sou. E assim começa esta interminável obra da graça de Deus em mim, sinalizando isto com a expressão do batismo. Então eu pergunto: há alguém aqui entre nós que não cria em Jesus assim, mas que agora crê em Jesus assim, e que tenha e esteja fazendo essa oferta de si, é do seu coração, é da sua mente, é da sua vida, do seu ser, para Ele, só para Ele. Se for seu caso, como você vê, não é um convite tolo. É mais fácil aceitar convite de casamento. Isso aqui é para valer. Mas se o Espírito de Deus conquistou seu coração, e surgiu, seja amor à primeira vista, um amor que vem crescendo no curso de algum tempo, e você diz: eu quero, diante de homens, diante de anjos, diante do Pai que está nos céus, testemunhar que o reino de Deus está em mim, e que eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida e da minha consciência.
aqui, enquanto eu estou vivo, hoje e eternamente, eu sou dele. Esta é a minha aliança, é aceitar a aliança dele, já feita comigo, antes de haver mundo. Se alguém tem essa convicção e quiser ser batizado nesta fé no Evangelho de Jesus, enquanto a gente fica em pé e canta um louvor, você pode vir até aqui à frente. Eu quero orar e batizar você, se é o seu caso. Os reis consagram, pode vir. Tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo meu amor. Aleluia. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser. Celebrarei, celebrarei. Ao Rei
Jesus. Na certa ocasião, Jesus chegou num lugar e alguns dos discípulos dele tinham estado ali a noite inteira, tentando expulsar o demônio de uma criança, de um rapaz, e não tinham podido. E Jesus disse a eles: olha, isto não aconteceu por causa da pequenez da vossa fé. E aproximou-se do pai do menino, que disse a ele: Senhor, se tu podes, liberta o meu filho. E Jesus disse a ele: se podes, tudo é possível ao que crê. E não veio daquele homem aquilo que em geral os nossos ouvidos esperam ouvir, que é quando, na maioria das vezes, em que situações limítrofes se estabeleceram entre Jesus e alguém carente, e Jesus tenha provocado o coração da pessoa a crer, porque ela estava em vacilação, em geral o que dali vinha era a confissão que dizia: eu creio, Senhor, eu creio. Mas nesse caso não. O homem disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, para que eu creia. E o maravilhoso é que Jesus o ajudou na sua falta de fé, para que ele cresce, e libertou o seu filho. Eu sei que tem muita gente aqui que, quando me ouviu dizer o que é reino de Deus, essa coisa de Jesus ser absoluto na vida da gente, a gente ganhar a disposição de pegar as essências do nosso ser, de qualquer que seja o valor, por mais velho e antigo que nós esteja arraigado, e submetemos isso à mente de Cristo, que é o Evangelho, para ser mudado em nós, e convidando muitos a virem ser batizados nessa consciência. A honestidade de uma quantidade grande de pessoas disse: Jesus, tu sabes que eu preciso de ti. Preciso de ti para minha casa, preciso de ti para o meu marido, preciso de ti para mim, preciso de ti para os meus filhos, preciso de ti para continuar vivendo, até sobrevivendo, mas honestamente tu sabes que eu não tenho visceralidade no meu coração para querer e para admitir o teu senhorio hoje na minha vida. Eu tenho ainda tantos altares e tantos absolutinhos na minha vida que a honestidade não me permite. Mas eu te digo, Jesus, ajuda-me a querer, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero querer, Jesus, eu quero querer tudo que o Evangelho propõe, eu quero querer, mas eu não tive ainda a fé. Até o que eu já entendi, nem tudo eu tive a coragem de abraçar. Mas eu te peço que tu tenhas misericórdia de mim e que tu me ajudes na minha pequena fé. Se você quiser orar comigo, dizendo: Senhor Jesus, ajuda-me na minha pequena fé. E quiser fazer isso como aquele homem que, na presença de uma multidão, veio a Jesus e disse isso: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Tem misericórdia de mim. Então venha e nós vamos orar juntos. Agora. Pode vir. Quem vier, chegue bem juntinho aqui de mim.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te invocamos, Jesus. Tu disseste que a tua presença é conosco pelos séculos dos séculos, em qualquer era, em qualquer tempo, em qualquer dimensão. Aqui está o teu Espírito. Nós te invocamos, Jesus, em teu nome nós te invocamos, sobre as vidas de todos esses amigos aqui, de todos aqueles que em qualquer lugar da terra estejam te pedindo, te buscando, pedindo socorro, dizendo: ajuda-me na minha pequenina fé, me socorre, me levanta, tem misericórdia de mim, da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, tem misericórdia do meu corpo, tem misericórdia do meu sobreviver, tem misericórdia desses que eu amo de maneira tão defeituosa, mas amo, e tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, e eu peço, Senhor, tu derrames a tua misericórdia mesmo sobre todos nós, que tu nos ajudes na nossa pouca fé, na nossa falta de fé, tu socorras aqueles que nos são preciosos, aqueles que estão fora de controle. Senhor Jesus, tem misericórdia. E eu também peço, Jesus, que tu expulses essa casta que não sai senão com jejum e com oração. Sobretudo essa casta de pouca fé que às vezes vai se construindo sobre nós e a gente vai se acostumando a viver com pouca fé. Por favor, Jesus, coloque em nós desejo de querer tudo, querer mais, querer te conhecer, querer o teu amor, não ter medo de ti. Salva-nos de querermos ficar na ignorância, de fugirmos do conhecimento, de balançarmos a cabeça sempre que a gente começa a pensar ou a refletir. Senhor, salva-nos do anestesiamento desse tempo, dessa hora no mundo, e dessa coisa gelada que vai tomando conta da gente, desse plástico que vai nos envolvendo, desse medo do amor que vai nos tomando, dessa vontade de ficar malandro, esperto, ou apenas atento ao que paga e recompensa de modo imediato, ou segundo os padrões estabelecidos, e não vemos que a gente vai morrendo no espírito, vai falecendo. Quero pedir que tu nos ilumines, que tu nos acordes, que tu levantes o nosso espírito, que tu acendas a chama, o fogo do nosso coração, que tu ressuscites a nossa fé, que tu restaures em nós o amor, a alegria, o olhar da salvação, da glória, da eternidade, do perdão dos pecados, do privilégio de estar incluído. Salva-nos da mediocridade, salva-nos do conforto amesquinhante, salva-nos desse sofá de irrisoriedades confortavelmente macias como a morte na alma de muitos de nós. Por favor, Jesus, levanta-nos, derrama o teu Espírito, que é dunamis, que é poder, que é explosão interior e existencial dentro de nós, que quebra estruturas, que acende a vida onde ela vai morrendo. Por favor, incendeia-nos com teu amor, com o poder do teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus, acorda-nos para a tua palavra, dá-nos fome e sede de conhecermos o teu coração, de sermos teus amigos, de provarmos
a alegria que decorre de termos orações respondidas. Como tu disseste, pedi em meu nome, em obediência, e vocês verão, e a alegria de vocês será completa. Vocês vão ver como eu estou presente. Mesmo que ninguém mais cresça, eu estaria com você. Todo dia. Eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem voltar aos seus lugares, meus queridos. A paz do Senhor. Amigos amados. Quem desejar trazer as suas ofertas espontâneas para o sustento do caminho da graça e de tudo que a gente faz aqui e que daqui procede, enquanto nós cantamos um louvor, você pode trazer isso, fazer isto agora, se essa for a espontaneidade do seu coração. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu Respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Santo Espírito Diga, este é o meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita. Eu nada sou sem ti. Perdido estou.
sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Minha gente querida, eu vinha andando para cá, com meu coração cheio de algumas palavras do Evangelho, mas quando eu vim entrando por aqui, 3 textos correlatos me vieram forte ao coração. E eles são muito simples, e eu quero deixá-los com vocês, porque eles são porções do Evangelho cujo aplicativo profético feito por Jesus recai exatamente sobre tempos como esses que nós estamos vivendo hoje e agora no mundo. Jesus falou acerca de todos os tempos e falou daquilo que aconteceu antes do tempo e falou também sobre este tempo e sobre esta hora. Cada geração teve chance de ouvir de novo a palavra de Jesus como palavra de Jesus para o seu tempo, para a sua hora, para a sua geração. E algumas dessas palavras são absolutamente universais para qualquer que seja a circunstância do mundo ou do homem. Algumas outras, no entanto, ganham cunho de natureza profética e têm os seus aplicativos que vão se tornando cada vez mais densos, tanto mais quanto a história humana caminha na direção daquele tempo. Um tempo que não está construído pré-existente fatalisticamente adiante de nós, mas é um tempo que nós mesmos vamos construindo pela multiplicidade das ações de milhões e hoje de bilhões de humanos em cada geração, vamos construindo como tempo, cumprindo a palavra profética sem arbitrariedade fatalista nenhuma, de tal modo que a profecia se cumpre como o conjunto das ações ou das omissões ou das comissões do agir de todos os humanos em todas as gerações. É a soma de ações, de omissões, de comissões, de atividades e de paralisias, de ações que fazem e de omissões que permitem, e de comissões que facultam, dizendo não estou diretamente envolvido, mas é do conjunto disso tudo que o mundo é o que é, e a profecia se cumpre não por causa de um arbítrio divino, mas por causa das nossas múltiplas ações, omissões ou comissões. Uns vão construindo isso de maneira muito mais ativamente negativa, ou visivelmente negativa na história. Outros
fazem parte daquela legião imensa de omissos, silenciosos, paralisados e silentes. E uma outra quantidade imensa são aqueles comissionados para serviços terceirizados de malignidade, de modo que o indivíduo diz: eu não estou fazendo parte de nada final nisso. Se o que eu realizo contribui para isso, meu Deus, eu tenho que cuidar de alguma coisa. Não gostaria que desse lá, mas o que eu posso fazer? É lá que chega, então que chegue lá, mas que eu que esteja aqui coma e me vire. E assim tudo vai acontecendo. A gente não pode ter a ilusão de que o mundo é outra coisa, senão essas somas, essas subtrações, essas participações, essas adições, com esse resultado. Então, as palavras de Jesus, que são universais, não importa as circunstâncias, é esse evangelho que diz: perdoe sempre, ame sempre, não julgue, não se vingue, não ande ansioso de coisa alguma, confie no amor do Pai. Cada próximo é seu irmão, cada estranho pode ser alguém que carrega a riqueza de Deus, ou que seja o Jesus carente do dia e da hora para o seu socorro. De modo que todos os dias eu tenho todas as chances de ser quem eu possa ser, para o bem, para o mal, para a omissão. Todos os dias as alternativas estão postas diante de mim e eu faço escolhas, e você também. O resultado das nossas escolhas, na sua soma, é o que a gente vê. De modo que eu tenho pecados individuais, eu tenho pecados comissionais, e eu também tenho pecados sociais e coletivos. Tenho os da minha família, tenho os do meu grupo social e econômico, tenho os do meu povo, da minha nação, e tenho os da minha identificação com a humanidade em qualquer lugar em que a humanidade esteja presente. E eu sou julgado em cada uma dessas instâncias conforme a minha pertinência, a minha significação, o meu poder potencial de alteração, sendo positivamente usado ou negativamente usado, ou em estado de paralisia contemplativa e acovardada, ou de comissionamento alienado. Vocês me compreendem? Compreendem o que eu estou falando? Um desses textos que Jesus diz que o aplicativo dele vai crescendo, 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 até que chega uma hora em que essa geração que estiver viva vai ficando cada vez com mais certeza de que aquele tempo chegou, que aquela hora chegou. É esse aqui de Mateus, no qual ele nos fala sobre um momento da história humana que indubitavelmente me faz lembrar bastante dos dias em que nós vivemos hoje no mundo. E ele tem a ver exclusivamente com os humanos, porque anteriormente a ele Jesus tinha falado de situações outras, também provocadas pela humanidade, outras interferências da humanidade na natureza que vai ficando revoltada, ou as calamidades, quase todas elas produzidas pelos humanos, como a fome. Morreu muito mais gente na história da humanidade pelas doenças da fome ou da intervenção dos humanos na natureza do que por terremotos ou calamidades naturais. O homem é a calamidade que mais mata na humanidade. Mas chega uma hora, na descrição de Jesus, em que ele vem para dentro de um lugar como este, que ele sai dos cenários
grandiosos e vai chegando cada vez mais perto daqueles que um dia se chamaram de irmãos uns dos outros, vinculados por alguma consciência de fé. Ele diz: chegará a hora em que o processo de desconstrução, até nesse ambiente, vai ser tão grande, porque surgirão tantas loucuras, que vocês que conseguirem manter o compromisso mínimo com o Evangelho, virão a ser odiados por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Se escandalizar. E ele disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Significando dizer que seria uma época em que haveria uma quantidade enorme de pessoas frágeis, chocadas com o que muitos faziam em nome de Jesus. E também outras chocadas com o que se poderia começar a fazer em pessoas que sinceramente andassem em nome de Jesus, por causa do que uma multidão de insinceros tinham conseguido produzir de ódio no coração de uma multidão maior ainda, e hostil agora. Então, tanto faz porque via. Ele disse que alguns e muitos iriam se escandalizar. Se escandalizar dizendo que coisa nojenta, se isso tem alguma coisa a ver com Deus, eu não quero ter nada a ver com Deus, e fecham o coração. Tanto quanto há aqueles outros que mantêm-se firmes no que creem, mas que são crescentemente vitimados, porque na cabeça de uma grande maioria o que prevalece é aquele estereótipo da falsificação, da falsa profecia, do falso Cristo. Como ele mesmo vem a dizer logo aqui adiante: pois levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, com falsas construções, e vai ter gente que se escandalizará, e haverá outros que de tão escandalizados vão começar a querer perseguir. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Nesse tempo, muitos hão de trair uns aos outros. Nesse tempo, muitos hão de odiar uns aos outros. E eu vejo esse espírito crescendo entre nós. Vejo esse espírito crescendo no mundo inteiro. Às vezes, num determinado país, com determinadas ênfases mais afirmadas numa área ou noutra, mas eu vejo que o objeto prevalente de escândalo no planeta Terra, indubitavelmente, é a religião. Seja ela a que mais cresce no mundo, que é a islâmica, com também o patrocínio de toda essa loucura político-religiosa, com possibilidade de que fanatismos levem o mundo a situações de conflito impensável. Tudo isso em nome da verdade do nome de Deus e de interesses que ao nome de Deus sempre se associam religiosamente na história. Ou seja, no cristianismo, de que natureza ele tenha, nesse escopo geral que viaje do Vaticano às igrejas de natureza estruturada, universal, mais ampla, àquelas que são movimentos recentes, porém poderosos e expansivos e crescentes e dominadores de continentes inteiros. E que vão mudando
no mundo inteiro e no Ocidente muito intensamente a atitude do olhar de milhões e até bilhões de pessoas em relação ao significado danoso da religião, de modo que metade do planeta está ficando escandalizado. E tem um outro grupo dizendo, se isso aí é isso, se a mensagem de Jesus, o que produziu na história, é o que o cristianismo apresentou, então o cristianismo é a prova de que Jesus falou coisas inviáveis. Então não quero ter nada a ver com isso. E se é Alá ou se é Maomé, é a mesma coisa. Seja lá o que for. Mas o monoteísmo é um perigo para o planeta, do jeito que ele é praticado. Então, eu não quero ter nada a ver com isso. Esses ainda são os bonzinhos, outros vão ficando hostis. De modo que esse espírito vai crescendo. O escândalo vai aumentar, os escandalizados vão crescer, os hostis vão aumentar, os gelados e indiferentes também crescerão, e os poucos que se mantiverem fiéis vão sofrer perseguição ideológica, perseguição na apreciação. Vai chegar a hora em que manter a vontade de amar e amar será escandaloso. Manter a simplicidade de Jesus será idiotice. Jesus perguntou, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Porque a maioria vai estar escandalizada, a maioria vai estar traindo, a maioria vai estar matando uns aos outros, por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Aí ele advertiu, aquele, porém, olha só que tempo é esse. Não estou falando de crescimento religioso, eu estou falando de manter a verdade do Evangelho viva em você. Porque tem religião crescendo para um lado, tem antirreligião crescendo para o outro, tem indiferença tomando conta de tudo, e tem pouca gente que está virando cada vez mais a descrição de Jesus, ó pequenino rebanho a quem o meu Pai agradou dar-vos o seu reino. E esses serão cada vez mais perseguidos, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, perseverar no Evangelho, esse será salvo. E apesar disso tudo, será pregado o Evangelho do Reino por todas as nações. E então virá o fim. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Nós estamos vivendo esse tempo, gente. Esse é o espírito que está à nossa volta. Você não pode senti-lo na sua pele, no seu discernimento. Você não consegue perceber? Será que você está tão alienado que você não vê? Jesus mandou que a gente examinasse esses tempos, sentisse, auscultasse, mantivéssemos vigilantes, de olhos bem abertos, de sensibilidades aguçadas. Mas ele diz, aqui adiante, na mesma circunstância, desse mesmo tempo, descrevendo os mesmos fenômenos, ele diz o seguinte: ora, Lucas 21, 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Parece uma combinação completamente esquisita essa de Jesus. Ele faz uma descrição dessa era do gelo horrorosa para a alma.
nos diz antes como tudo seria e como começa a ser. E depois em Lucas, descrevendo o mesmo fenômeno, é agregada essa palavra dele que diz: ora, ao começarem, quando vocês começarem a perceber sinais disso, de qualquer uma dessas coisas, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É uma fórmula existencialmente difícil de ser construída no coração humano. Porque parece que para nós a alegria é sempre fruto de uma certa alienação. Por isso a gente bebe para ficar alegre, para esquecer um pouco as coisas, dar uma relaxada. A gente bebe, não é entendendo? A gente precisa esquecer para se alegrar. Geralmente as pessoas muito alegres entre nós são também aquelas acerca das quais a gente diz: ele não está nem aí para nada. É por isso que ele é tão alegre, ele não está nem aí para nada. Não quer nem saber quem morreu, ele quer chorar. Por outro lado, aqueles entre nós que estão aí para tudo, muitas vezes vão ficando tão pesados, meio insuportáveis, meio desagradáveis, meio de olhos intensamente eletrificados, e paranoicos, e nervosos, e pilhados, e defensivos. Aí vem Jesus. Diz: olha, vigiem. Vigiem. Porque esse negócio vai contaminar tudo. E o amor vai morrer. E a iniquidade vai pervadir todas as coisas. O resultado da morte do amor é que haverá uma proliferação de construções fantasiosas e enganosas. E as pessoas, milhões e bilhões delas, vão querer o engano deliberadamente, porque a verdade lhes causa coceira nos ouvidos. Então, elas vão querer qualquer coisa, falsa que seja, mas elas querem a alienação, o embebedamento, a alteração da consciência. E elas vão na alienação. Outras vão enxergar coisas e vão vinculá-las a uma ação tão malévola feita em nome de Deus no mundo, que vão fecharem o coração para tudo quanto diga respeito a Deus. Outros vão ficar muito hostis. Então, saibam que o que espera vocês é um estado de choque crescente. Que vai ter muita gente se chocando, se escandalizando, e vai ter muita gente, por causa do escândalo que sentiu, se revoltando e odiando. Porque o amor irá morrendo. Então, não percam isso de mente. Agora, ao começarem a suceder essas coisas, exultai, ergui as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É esquisito. Eu tenho que perceber o que parece que ser humano algum deseja perceber, porque se perceber parece que não consegue mais ser feliz enxergando, ou vivendo com as consequências do que percebe, do que enxerga. De outro lado,
Sou chamado a exultar e erguer a minha cabeça. Mas, em geral, os que exultam e erguem a cabeça são aqueles que não querem vigiar e ver o que está acontecendo. Então, os que exultam para lá são os alienados. E os que enxergam para cá são os amargurados. Mas Jesus chega e diz: é possível ver sem amargura. E é possível ver sem passividade, sem omissão. Enxergue não para saber, enxergue para intervir. Enxergue para se acender de amor. Enxergue para não ser indiferente. Enxergue para ser solidário. Enxergue para, na hora do amor morrente, você ser um ser vivente. Enxergue para que você seja perseguido pela maldade e não pelo choque daqueles que desejaram o bem e foram enganados. E não importa as consequências. Se você estiver sofrendo justamente, se alegre. Se for injustamente, se alegre. E não fique alienado. Olhe para o chão da vida e erga os olhos para a glória e com exultação. Faça o possível para atrasar a desgraça à sua volta. Mas enquanto você luta contra o mal, saiba, se aqui e ali for dando a você a impressão de que coisas ruins estão acontecendo, não desanime, olhe para cima, porque você será encontrado fazendo aquilo que o Senhor disse, que se encontrar seres humanos fazendo, acerca deles dirá: vem agora tu e entra, bendito do meu Pai, e toma posse do reino que te está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu sou chamado a ver o que está acontecendo e a não perder de vista o que me aguarda. É só isso que gera em mim essa síntese que me faz não ter medo de ver a realidade, ao mesmo tempo em que não me deixa sucumbir impotente ao que eu contemplo, porque eu mesmo diga: não importa quantos se deixem levar no meu coração pela misericórdia de Deus, a lâmpada não vai apagar. O que importa é a decisão que você hoje vai tomar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as mãos. Senhor Jesus, eu peço por mim e pelos meus irmãos que estamos vivendo nessa era de frio, onde a gente começa a sentir o frio chegando no espírito, nos ossos. A gente começa a sentir como amar já não é mais natural, como existem estruturas estranhas que foram crescendo, mas estão crescendo com rapidez e que estão blindando muitos corações. É muita blasfêmia, Jesus, feita em teu nome, é muita mentira anunciada, é muito abuso, é uma verdadeira loucura, é uma insanidade impensável. Eu não pensei que eu estaria vivo para ver as coisas que os meus olhos veem. Veem todo dia, de maneira mais desarvorada, tronos sendo construídos e abomináveis da desolação sentando em lugares que eles chamam de santos em teu nome.
e o mundo se escandaliza, e o nome de Deus é blasfemado na terra. No meio de tanta loucura, muitos se escandalizam, outros odeiam, outros vão ficando deprimidos, outros vão ficando animados de amargura, outros vão ficando indiferentes, outros vão perdendo a esperança, outros vão cansando e vão vivendo para o gasto. Senhor, esse é um tempo difícil, com tantos confortos, tantas facilidades, e que tempo difícil para a alma. Eu quero pedir que tu abras os olhos das pessoinhas que estão me vendo e ouvindo aqui agora, ou em qualquer outra hora, que o teu Espírito as ajude a enxergar, que elas percam esse medo, que elas não busquem refúgio na ignorância, nem na alienação, nem no auto-engano. Abre os olhos delas e não deixa que elas tenham medo de ver. Por isso eu te peço que tu abras os olhos de cada uma delas, contemplando a ti, olhando firmemente para ti, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se estivermos contemplando a ti, os nossos olhos não sofrerão vexame. Por favor, realiza esse bem para que cada um persevere até o fim, sem desânimo. É o que eu te rogo, que tu cries e geres em nós esta fé que não depende de circunstâncias, mas que te serve por nada, porque já encontrou tudo em ti. Em nome de Jesus. Amém, amém.